e versículo de número 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. O versículo 4 diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Tome assento, que Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos, por esta palavra. Interessante, Paulo falando a respeito de lutas, de batalhas, de guerras, falando a respeito de soldado para com Timóteo. Ele diz: sofra, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. E ele diz, é uma recomendação, que nenhum soldado em serviço, ele se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ora, nós sabemos, queridos, que nós fomos chamados por Deus, e hoje, pela infinita graça e misericórdia do Pai, nós fazemos parte do exército de Deus na terra. Nós fomos chamados e fomos alistados por Deus para guerrear em favor do céu. O exército aí fora, falando aqui do nosso mundo, aqui nessa terra, nem todos podem servir. Nem todos estão capacitados para servir. Haja visto que muitos são dispensados. No exército de Deus, ninguém é dispensado, a não ser se a pessoa não quiser. Porque todos têm uma importância muito grande na obra do Senhor. E desde o mais pequeno até o mais idoso, todos nós somos importantes. E fomos alistados pelo próprio Deus no seu exército. Hoje, no exército de Deus, nós temos uma missão. Nós temos um compromisso, e haja visto um compromisso muito grande com Deus. Com Deus. E já que nós estamos neste grande exército, e fazemos parte do exército celestial de Deus na face da terra, nós não podemos nos prender ou nos atar em algumas coisas desta vida. Porque a partir do momento que isso acontece, nós perdemos a nossa liberdade para com Deus. E a partir do momento que eu perco a minha liberdade para com Deus, eu me torno um soldado inútil no seu exército. Não podemos nos embaraçar com o negócio dessa vida, é a recomendação de Paulo a Timóteo. Quando nós começamos a nos atar em coisinhas aqui da terra, irmãos, nós não conseguimos cumprir bem o nosso ministério. Nós não conseguimos cumprir bem aquilo que Deus nos chamou, ou aquilo que Ele confiou na nossa mão para fazer. Me faz lembrar, segundo a Bíblia, quando alguém se embaraça com coisas aqui da terra, logicamente ele começa a arrumar desculpas para não fazer, para não realizar aquilo que Deus confiou na sua mão. Eu me lembro de uma passagem que a Bíblia diz que um homem, ele preparou um banquete no seu palácio, na sua casa, e ele mandou um dos seus servos sair, convidando pessoas para vir participar. Pelo menos 3 pessoas eram convidados especiais e não poderiam deixar de estar ali. Esse homem, este servo, então, amando do seu senhor, ele sai batendo na casa desses 3 convidados. Quando ele chega na casa do primeiro, o primeiro fala: olha, me desculpe. Peça lá para o seu senhor me desculpar, mas eu não posso comparecer para esse banquete, para esta ceia, para esta festa. Diga a ele que eu não posso estar lá. Por quê? Porque eu comprei um terreno. Eu comprei um terreno e eu preciso ver o terreno. Ele vai na casa do segundo, ali ele chama e olha, o meu senhor preparou uma grande ceia, um grande banquete, você é um convidado especial, você não pode deixar de estar lá. E ele diz: olha, eu peço desculpa, mas eu também não posso participar. Mas por quê? Porque eu comprei algumas juntas de bois e eu preciso experimentar esses bois para ver se realmente são bons.
Frustrado já, ele vai na casa do terceiro. Olha, um banquete foi preparado, você é um convidado especial, você tem que estar lá. Peça para ele me desculpar, porque eu não posso estar presente. Mas por quê? Porque eu acabei de me casar. Eu estou em lua de mel. Não posso comparecer. Este homem, decepcionado, ele volta para a casa do seu senhor. E ele diz, olha, os 3 convidados especiais a estar aqui não puderam. Arrumaram uma desculpa. Desculpa. Com toda certeza, desculpa. O seu senhor ficou tão decepcionado, né? Ninguém compareceu para aquele banquete. Falou assim, bom, já que estes especiais, convidados especiais, não quiseram, muito bem. Saem então pela cidade, ruas, vilarejos. Eu quero quem vocês encontrar pelo caminho. Pode ser cego, manco, aleijado, pode ser quem for. Pode estar da forma que for. Traga. Eu quero que a minha casa esteja cheia. Então, queridos, eu entendo que o soldado que foi alistado para esta obra, para a guerra, alistado por Deus, ele não pode se embaraçar com o negócio dessa vida, como esses 3 estavam embaraçados. Arrumaram logo uma desculpa. Meu querido, desculpa, com certeza. O primeiro disse que não poderia comparecer porque tinha comprado uma terra, um terreno. Ele precisava ver o terreno. Quem é que compra terreno sem antes ver? O outro comprou lá, parece que 5 juntas de bois, ele precisava experimentar esses bois. Quem é que compra um animal sem antes ver o animal? Desculpa. Eles perderam ou deixaram passar a oportunidade que Deus estava dando. Queridos, agarre a oportunidade que Deus está te dando. Se tem uma coisa que não volta, queridos, se tem uma coisa que eu não sei se eu vou ter amanhã, é a oportunidade. Hoje é a oportunidade que Deus está nos dando. Agarre a oportunidade. Agarre essa oportunidade e não deixe ela passar. Então o soldado não pode se embaraçar com o negócio dessa vida, senão ele deixa de fazer aquilo que Deus confiou na sua mão para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E se falando em guerra, já que somos soldados, eu estava analisando, irmão, e se tem uma coisa no soldado que me chama a atenção, é que todo soldado preparado, verdadeiramente preparado, ele carrega consigo uma reserva. Nenhum soldado anda de mão abanando, sem nenhuma arma. E ainda que ele tenha em punho uma arma, além dessa, ele tem consigo uma arma ou alguma outra coisa, uma reserva. Todo soldado precisa ter consigo uma reserva. Será que eu tenho essa reserva comigo? Será que a igreja de Cristo nos dias atuais, será que carregamos como soldado de Deus, será que carregamos conosco uma reserva? Haja visto que uma reserva, queridos, ela nos ajuda nos momentos de dificuldade. O Jó, ele disse que eu carrego comigo as minhas forças, reservadas comigo para o dia da angústia, para o dia do sofrimento. Porque eu sei que naquele momento de dificuldade eu vou ter comigo uma reserva de força para me continuar lutando, para me continuar batalhando. Reserva. Precisamos ter conosco uma reserva. Se falando em reserva, eu gosto muito dessa passagem. O gigante Golias estava afrontando o povo de Deus. Os leitores da Bíblia sabem do que eu estou falando. Ele desafiava e não tinha um homem em Israel para enfrentar esse gigante. Os mais fortes, os mais capacitados, chegaram para enfrentar e tiveram que sair correndo. Era um gigante, era forte, e ninguém podia com ele. Em meio a isso tudo, o gigante se inchou ainda mais. E ele dizia, bom, em Israel eu sei que não tem homem. E ele foi além dizendo que Israel também não tem Deus. E quando ele comprou briga com Deus, Deus não admitiu isso. E Deus, para afrontar a ótica humana, porque Deus gosta de fazer isso. A Bíblia diz que Deus pega aquele que não é, aquele que não pode, aquele que não tem, para confundir aqueles que dizem ser alguma coisa. É assim que Deus faz.
para confrontar a ótica humana, já que não tinha homem suficiente ou capacitado para enfrentar o gigante, não é que Deus levanta um pequeno Davi? Pequeno, apacentava ovelhas, e além de tudo ainda era discriminado, porque era ruivo. Deus levantou Davi. Quando ele viu o gigante afrontando o povo de Israel, ele falou assim: eu não admito, como homem de Deus que eu sou, eu não admito. Como soldado de Deus que eu sou, eu não admito isso. Eu vou enfrentar o gigante. Você está louco. Você só pode estar louco. Se os mais fortes já foram enfrentar e tiveram que sair correndo, não puderam com o gigante, você, ninguém depositava confiança naquele rapaz. Ninguém. Mas Deus, quando Ele levanta alguém, Ele levanta para envergonhar aqueles que dizem ser alguma coisa. E isso é muito bom saber disso. Bom, já que você vai, a Bíblia diz que pegaram lá a armadura e as armas do soldado e colocaram no Davi. Pegaram o escudo e colocaram na mão dele, pesado que só. Pegaram a espada, colocaram na sua mão, peso imenso. Pegaram uma armadura e vestiram no Davi. Ele não conseguia nem andar com aquilo. Tenta ele caminhar, o peso é tremendo. Ele fala: bom, eu vou largar a mão disso daqui. Eu não preciso disso daqui. Davi, você está louco, Davi. Você não pode enfrentar o gigante sem nada. Você tem que carregar uma reserva. Você tem que ter um armamento. E o Davi tira, lança, deixa a espada, deixa o escudo, tira a armadura. E sem nada ele vai. Sem nada entre aspas, porque um crente fiel a Deus nunca anda sozinho. Jamais. Ele tem consigo, além do braço forte de Deus, nós temos também uma legião de anjos que trabalha a serviço de Deus em nosso favor aqui na terra. Graças a Deus por isso. O Davi passou a mão no estilingue e pegou consigo 5 pedrinhas. Mas não estou falando que ele pirou? Vai enfrentar um gigante com estilingue? Vai enfrentar o gigante com 5 pedrinhas? Não é possível. Quando o gigante avistou aquele pequeno rapaz vindo em sua direção, a Bíblia diz que o Golias zombou dele, riu dele, e disse em alto e bom som: bom, eu estou esperando um soldado de guerra, vocês vão mandar um cão vir até mim? Um cão. Afrontou Davi. E ele ficou enfurecido, mas na presença de Deus, viu, irmão? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Irar você pode, mas não pode é pecar. Então Davi ficou irado, mas ele continuou. Olhou para o gigante e disse: bom, gigante, você vem até mim? Com lança, com espada, com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. O Davi não tinha espada, o Davi não tinha escudo, o Davi não tinha nada. Mas ele estava revestido da armadura celestial. E o crente, o soldado fiel a Deus, ele precisa ter consigo este armamento pesado do céu. As armaduras celestiais. Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante deu risada. O Davi pegou 5 pedrinhas. Colocou ali no seu estilingue. E ele gira. E ele gira. E ele lança. Logicamente que em cima dessas 5 pedrinhas tem todo aí um assunto escatológico. É lógico. Mas eu não vou entrar nesse mérito. E ele lança a sua pedrinha. Queridos, o gigante estava todo trancado. Uma armadura poderosíssima. E segundo historiadores, essa armadura ela só tinha uma abertura, que ficava na região da testa. Somente uma pequena abertura na testa. O Davi tinha que ser muito bom de mira. O Davi para acertar a testa do gigante, porque somente naquele lugarzinho para o gigante cair uma pedra. E ele lançou a sua pedra. E aquela pedrinha, acredite ou deixe de acreditar,
ela acertou exatamente naquele lugarzinho, naquele espaço. E diz a Bíblia que o gigante caiu por terra. O Davi, já que ele não tinha levado espada, ele chegou até onde o gigante tinha caído, e diz a Bíblia que ele pegou a espada do gigante, porque ele não levou espada, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do Golias. Joga a espada para lá, jogou a cabeça nas costas e voltou para que todo o povo visse que quando Deus chama, Ele capacita e Ele envergonha aqueles que dizem ser alguma coisa. Agora o mérito da questão, entenda. Eu estou falando de reserva. O Davi não levou foi nada. Não levou arma nenhuma. Mas o Davi levou sim, queridos. Um armamento pesado. 5 pedrinhas. E dá para enfrentar gigante com isso? Dá. Se Deus estiver no negócio, dá. 5 pedrinhas. Mas 5 pedrinhas, ele não poderia ter levado uma? 2, quem sabe, já que eu estou falando de reserva? 2 no máximo. Ele levou 5. Você sabe por quê que ele levou 5? Uma era para o gigante. Mas a Bíblia diz que o gigante Golias, ele tinha pelo menos mais 4 irmãos. O Davi estava preparado. O Davi estava carregando consigo uma reserva. Eu estou levando 5 pedrinhas, porque uma é para o Golias. Mas se os irmãos dele, que são 4 gigantes também, aparecer, eu tenho com quem enfrentar. Você está entendendo o mistério aqui, irmão? Carrega consigo, nem se for uma pedrinha, viu? Mas leve consigo uma reserva. Louvado seja Deus. Reserva. E quando falo em reserva, não posso deixar de falar. Numa certa ocasião, Jesus está ensinando uma grande multidão ali. Que maravilha. O povo já estava com fome. Nada para comer, o sermão se prolongou. As horas já eram avançadas. Os discípulos, preocupados com a multidão, chegaram até Jesus e disseram: olha, despede aí esse povo, que eles vão aí para alguma aldeia e vilarejo para comprar alguma comida, porque eles estão reclamando de fome. E Jesus falou para os seus discípulos: olha, sirva aí alguma coisa para esse povo comer. Mas mestre, nós vamos servir o quê? Tinha 5.000 homens, além de mulheres e crianças, totalizando mais de 15.000 pessoas. O que eu vou fazer? O que a gente vai dar para essa multidão comer? Não tem nada. É maravilhoso, irmão. Quando Jesus fala alguma coisa, ele sabe o que ele está falando. Ele sabe. E agora? Olha o que Jesus está dizendo. E o que vocês me dizem a respeito disso? Não tem nada. Olha, não tem nada. Aí ia passando um rapazinho. Esse rapazinho aqui, eu entendo, uma criança. Ia passando com a sua lancheirinha. E ali na sua lancheirinha tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o que é 5 pães e 2 peixinhos, irmão? Eu sei que pegaram aqueles 5 pães e 2 peixinhos e levaram até onde Jesus estava. Mas o que é isso para uma grande multidão? Não é nada. Mas quando nós levamos o nada para Deus, Ele faz do nada muito para que o nome dEle seja glorificado. Graças a Deus por isso. E o Senhor deu graça, irmão. Era 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz peixinhos. Não era peixão e não era peixe. Era peixinho. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, deu graça, colocou na mão dos discípulos e disse: distribua para o povo. E eles foram distribuindo. E quanto mais distribuía, mais se multiplicava. Quanto mais distribuía, mais se multiplicava. Todo o povo comeu, todo o povo se fartou. E a Bíblia diz que o que restou ainda deu para encher 12 cestos. Reserva. Eu pergunto para os irmãos. A multidão, toda a multidão não tinha nada para comer. Mas tinha uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. Você sabe o que é 5 pães e 2 peixinhos? Reserva. Isso aqui não é o meu almoço, é uma reserva. É um lanchinho que eu estou levando aqui comigo. Se o almoço não der, eu tenho aqui os 5 pães e 2 peixinhos. Reserva. Irmão, carregue com você uma reserva. E eu pergunto, como está o seu depósito hoje? Como que está o seu depósito hoje? Será que você está carregando alguma reserva? Ou você já está no seu limite? Sem nada?
Nós temos que entender uma coisa. Eu falei hoje na escola dominical com os jovens. Eu citei isso. Quando o Paulo e o Silas chegaram numa determinada cidade, e aquela moça que tinha um espírito de adivinhação saiu ao encontro dizendo, olha, acredite nesses homens, porque são homens de Deus. O Paulo não admitiu isso, o elogio de Satanás. Repreendeu o espírito maligno, aquela moça foi liberta. O povo deixou de ganhar, porque ela e aquele espírito maligno trazia dinheiro para aquela cidade, recurso para aquela cidade. Perderam o dinheiro porque o espírito maligno saiu dela. O povo deixou de ganhar dinheiro. Pegaram o Paulo e o Silas, colocaram numa prisão, bateram neles, acorrentaram eles e jogaram numa prisão. Perto de meia-noite, o Paulo olha para o Silas e fala, ô Silas, como é que é? Nós somos soldados de Cristo ou não somos? É lógico que somos. Você tem arma aí? Eu estou desarmado. E a reserva? A reserva está aqui. Você tem reserva aí? Eu tenho. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a sua reserva com a minha reserva e vamos prestar um culto de adoração a Deus? Vamos louvar e bendizer o nome do Criador dos céus e da terra? Vamos embora! Perto de meia-noite os dois começaram a cantar. E Deus recebeu o louvor deles lá no céu, mandou um terremoto naquela cadeia, abriu a porta da prisão e Deus libertou aquele homem. A Bíblia diz que até salvação de almas aconteceu naquele lugar. Graças a Deus por isso. Reserva. Queridos, chegamos num determinado ponto na nossa vida que nós temos que conhecer, saber a hora de orar, da hora de falar com Deus e na hora de agir. Oração nada mais é orar e ação. Orar, falar com Deus, mas também agir. Você sabe que tem gente que inverte as coisas. E como soldado de Cristo, nós precisamos entender isso. Deus falou para Moisés, olha, diga para o povo marchar, eu quero que vocês marchem. A ordem de Deus foi, olha, eu quero que o exército marche. Não era hora de orar, era hora de marchar. Sai Moisés, está tudo fácil, vamos andar porque Deus mandou. O exército acompanhando, de repente se depara com o mar na sua frente. Bom, e agora? Deus mandou marchar, mas vou marchar que jeito? Na minha frente tem o mar, atrás de mim está vindo o exército para acabar com a nossa vida. Eu vou fazer o que agora? A Bíblia diz que o Moisés vai orar. E quando ele está orando, Deus brada do céu dizendo, ô Moisés, por que clamas a mim? O que eu falei para você? Eu não mandei o povo marchar? Pois bem, então marche, não é a hora de orar. Marche. Senhor, mas marchar que jeito? Olha o mar na nossa frente. Ô Moisés, a benção está na tua mão. O que você tem na sua mão? Bom, eu só tenho o cajado. Pois bem, homem. Tem um cajado? Toque nas águas. E a Bíblia diz que o Moisés tocou nas águas. E quando ele tocou nas águas, Deus abriu o mar de ponta a ponta. E o povo de Deus passou com os pés enxutos por meio do mar. Graças a Deus por isso. Quando o povo de Deus chegou do outro lado, já cantando o hino da vitória, a Bíblia diz que o exército inimigo entrou também para passar junto. E o povo já todo do outro lado, Deus trouxe o mar novamente e acabou com aquele grande exército. O nome do Senhor foi glorificado. Queridos, entenda, a hora de orar é a hora de orar. A hora de agir. Se Deus está mandando você marchar, marche. Mas eu não tenho nada. Espera aí um pouquinho, você não tem reserva? Ô Moisés, o que você tem na mão? Não tenho nada. Cadê a espada? Não tenho. O que você tem? Tem um cajado. É uma reserva. E é com essa reserva aí que eu vou fazer o milagre. Toque nas águas. Irmão, o que você tem na sua mão hoje? Tem uma reserva pequenininha, seja o que for, cajado, pode ser. Vai dizer que é uma pedrinha que você tem na sua mão. Você viu que Deus fez com a pedrinha do Davi. O que você tem hoje na sua mão? 5 pãezinhos? 2 peixinhos? Ou glória? Deus quer fazer o milagre com essa sua reserva. Em nome de Jesus, toque nas águas hoje. O milagre está aí, irmão, na sua mão. É só tocar nas águas. Louvado seja Deus. Quando tocar nas águas, o mar vai se abrir. O nome do Senhor vai ser glorificado e a vitória é nossa. Louvado seja Deus. Soldado precisa carregar consigo uma reserva. Vamos nos colocar em pé?
Louvado seja o nome do Senhor. Eu não admito uma pessoa que tem uma reserva dizer que não tem nada. Eu preguei outro dia aqui, eu falei até daquela mulher, daquela viúva, né? Que quando o homem de Deus perguntou, o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Ela mentiu, porque ela tinha uma botija de azeite e um pouquinho de farinha. Ela mentiu. Eu não admito, ela tinha uma reserva em casa, mas ela não admitiu que tinha, porque era muito pouco. Eu não admito. Se você tiver um pouquinho, dizer que não tem nada. Se tiver um pouquinho, já é alguma coisa. E nas mãos de Deus, o pouquinho se torna muito. Graças a Deus. Eu tenho certeza que hoje é noite de multiplicação aqui no nosso meio. Louvado seja Deus. Eu acredito, irmãos, eu tenho certeza que tem muita gente hoje aqui no nosso meio, e aqueles até que nos acompanham através da web rádio, web TV, eu tenho certeza que tem muita gente agora, neste momento, que está como Moisés. Na sua frente tem um grande mar na sua frente, não tem como continuar andando, não tem como continuar a caminhada. E atrás de você está vindo o exército para tirar a sua vida, para te afrontar. A perseguição está aí à tona. E agora, para onde correr? O que fazer? E a mensagem profética para mim e para a igreja hoje: toque nas águas. Toque nas águas. Toque nas águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pelos olhos da fé, irmãos, eu não estou vendo nenhuma água aqui, pelos olhos naturais, mas pelos olhos da fé, o oceano está na nossa frente. O gigante Golias está nos afrontando, dizendo que nós não podemos, que nós não temos e que nós não vamos conseguir. Mas hoje é noite, louvado seja Deus, de pegar as pedrinhas, uma para o gigante e 4 para os seus irmãos, aleluia, e lançar essa pedra, porque a vitória vai ser nossa em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu creio na multiplicação. O nosso Deus é fiel. Se de 5 pães e 2 peixinhos Ele alimentou mais de 15 mil pessoas, o que Ele não pode fazer conosco aqui nessa noite hoje? A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele quer fazer o milagre na nossa vida. Eu não volto para casa da mesma forma que aqui cheguei. Aleluia, louvado seja Deus. Se você pensa da mesma forma, eu peço para você unir a sua fé junto com a minha agora, e nós vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu tenho certeza que hoje é noite de multiplicação na nossa vida. Pai, nós estamos reunidos na tua presença nesta noite, meditando na tua santa e bendita palavra. Ó Deus, tu és justo e fiel. E nós sabemos, ó Deus, que foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos alistou para esse exército. E hoje nós somos soldados, alistados na sua obra, para cumprir aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Ó Deus, quantos soldados que nesta noite, neste momento, estão feridos. Meu Deus, quantos gigantes estão afrontando o seu povo hoje, dizendo para nós que acabou, que nós não vamos conseguir, Pai. Mas eu também tenho certeza que tem muito soldado aqui com uma reserva na mão. Não importa que seja 5 pedrinhas, um cajado, 5 pães ou 2 peixinhos, xarabacai, lablaflasca, néblia. Deus, nós sabemos muito bem que o Senhor faz do pouco muito. E eu creio, xergue a submandefóriga, eu creio na multiplicação desta noite. Pai, esta pouca fé, em nome de Jesus, multiplica ela hoje. Senhor, esta pouca força, xergue a mandefóriga. Jesus, esta pouca força, multiplique ela hoje. Oh, rabacharabacantarabacalavassuribicantarabakai. Meu Deus, eu tenho certeza que hoje é noite de gigante cair por terra. Eu tenho certeza que hoje é noite do mar abrir na nossa frente para o teu povo passar. Jesus já foi testemunhado aqui que o Senhor abriu porta onde não tem porta, e eu creio nesta promessa. Quantos e quantos estão olhando, Senhor, para o lado direito, para a esquerda, para frente e para trás, e não vê uma porta de escape, não vê uma saída. Senhor,
O Senhor tem nas mãos a chave da vitória. O Senhor pode abrir porta onde não tem porta. Abra, Senhor, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, toque nas águas e receba o milagre de Deus para a sua vida hoje. Em nome de Jesus, lance essa pedrinha hoje, derruba esse gigante que está te afrontando. Em nome de Jesus, pegue os 5 pães e os 2 peixinhos e multiplique para a multidão. Entregue para a multidão, porque o milagre já está acontecendo. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença e pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, tome assento e que Deus abençoe em nome de Jesus.